Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Maria e na aula de hoje nós iremos realizar as questões da última prova do Banco do Brasil, que foi organizado pela banca SES Gran Rio, a mesma banca que está organizando o concurso de 2023. Então, uma ótima oportunidade para treinar os conhecimentos e ter uma noção do formato das questões da banca SES Gran Rio. SES Gran Rio, que é uma banca extremamente importante, que organiza grandes certames nacionais, e eu recomendo vocês fazerem muitas questões da banca. Eu tenho aqui no canal uma aula falando sobre um raio-x, sobre a banca, então os assuntos que mais aparecem nas questões de língua portuguesa, e também tem um falando sobre o conteúdo programático do concurso do Banco do Brasil. Então não deixe de assistir, deixar sua curtida, comentar, isso me ajuda muito, tá? Vamos lá então, gente. Iniciaremos fazendo a leitura do texto. Esse texto tem relação direta com a redação. Isso pode acontecer na sua prova. Muito cuidado, não pode copiar nada do texto para a sua redação, tá? Isso é um critério extremamente relevante. Então, não copie. Mesmo que você goste muito de um número que tenha aparecido, de uma ideia, de um argumento, não faça isso, tá bom? Então vamos lá. Privacidade digital. Quais são os limites? O título do texto, gente, já diz muito sobre ele. Então aqui nós estamos falando de privacidade. Essa privacidade não é em qualquer ambiente. Eles especificaram. Olha o adjetivo aqui. Privacidade digital, ou seja, no ambiente de rede, no ambiente da internet. E aqui eles vão falar sobre limites. O debate é: quais são os limites? Porque quando você tem a privacidade da nossa vida real, nós sabemos que o limite ele é mais visível, mais fácil, né? Então, por exemplo, uma criança, o pai e a mãe pode manter a privacidade do seu filho dentro do seu lar. Então, você fala para a criança: você não vai sair hoje, né? Então você está mantendo a privacidade da família, mantendo aquela criança em casa, na segurança do lar. Os pais têm esse controle. Agora, nas redes sociais, nós sabemos que esses limites são muito sutis e ainda é uma discussão extremamente acalorada, né? Qual que é o limite da liberdade de expressão, por exemplo? Aonde que termina a liberdade de expressão e começa a ofensa? São limites que são discutidos. Então, quando eu falo de privacidade digital, qual que é o limite? Porque eu posso impor limite à minha privacidade, por exemplo. Eu sei quem vai entrar e não vai entrar na minha casa. Eu que defino isso. Esse limite sou eu que imponho. Agora, e o limite da rede social? Essa é a discussão. Atualmente, somos mais de 126 milhões e 400 mil de brasileiros usuários de internet. Recentemente, pessoal, eu assisti uma reportagem, o censo aí tá no processo de término. Eles estão calculando aí cerca de 207 milhões, né? Eu acho que vai passar esse número. Mas observe que aqui nós estamos falando mais da metade da população. Então é um número muito grande, levando em consideração que o Brasil é um país muito desigual. A gente às vezes pensa que todo mundo tem internet em casa. Durante a pandemia eu pude perceber que não. Meus alunos mesmo, a maioria não tinha internet em casa. Então, esse número é grande, mas ainda poderia ser maior, né? Visto que a internet ajuda muito a nossa vida cotidiana. Bom, então aqui eles já iniciam um texto com a palavra atualmente. Por que atualmente? Se refere ao momento atual que o texto foi escrito. E eu vou lá em disponível em, que foi o local de onde tirou o texto. Tirou o texto no site digitalx.com.br. E é um artigo que já entrega, tá vendo? Artigos, privacidade digital, quais são os limites, papapá. De 2019, o acesso foi em 2021, belezinha. Então, atualmente, ou seja, em 2019, o número era de 126 milhões de pessoas utilizando a internet, representando cerca de 69,8% da população com 10 anos ou mais. Então, qual que é a faixa etária? 10 anos ou mais. Nós sabemos que hoje nós temos crianças mais novas utilizando o celular, né? Mas vamos lá. Ao redor do mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas usam a rede mundial, sendo que 2,9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone, ou seja,
computador, por exemplo, nesse momento para gravar aula eu uso um notebook, né? Aquele computador de mesa é praticamente raridade. O notebook também, né? Então, assim, a maioria do pessoal usa o telefone mesmo. Então, aqui o texto, gente, nesse primeiro parágrafo, observem que eles enumeraram, né, os parágrafos. Então, aqui no primeiro parágrafo eu tenho, assim, informações, dados numéricos, pesquisas aqui, que falam sobre o uso da internet. Então, o primeiro parágrafo faz isso, tá? Eles fazem uma relação aqui com o Brasil e depois eles fazem uma relação mundial, né? No mundo 4 bi, onde 2,9 bi usam o smartphone, telefone, né? O velho telefone. Nesse cenário, pensar em privacidade digital é quase utópico. Pessoal, a palavra utópico significa utopia, aquilo que está distante, um sonho irrealizável, né? Tem até um livro com esse nome. Então, toda vez que fala utopia, você fala assim, é uma coisa assim muito improvável de acontecer, uma coisa assim, quem dera se fosse, né? A primeira vez que eu ouvi essa palavra foi por causa da música do John Lennon, né? Aquela música Imagine. Então, o pessoal fala, nossa, é uma realidade utópica, quem dera se a gente conseguisse viver dessa maneira, né? Tudo mais. Então, quando fala nesse cenário, qual cenário? Nesse cenário se refere a quê? Ao cenário dos usuários da internet, né? Do grande número de pessoas que acessam a internet. Pensar em privacidade é quase utópico. Quase está entre parênteses, né? Porque trabalha-se aqui com a ideia de que você pode até tentar, mas ao longo do texto você vai perceber que é muito difícil conseguir manter a privacidade digital. Uma vez na rede, a informação está registrada para sempre. Cuidado, aqui é o para sempre. Deixamos rastros que podem ser descobertos a qualquer momento. Então, a internet não é um lugar sem lei, né? Tem gente aí que se esconde por detrás de perfil fake e tudo mais, né? Hoje nós sabemos que o computador ele tem um ID, o celular tem um ID, que é como se fosse o RG daquele aparelho. Então, mesmo que você acesse numa tela anônima, né, por exemplo, numa aba do navegador anônimo, você pode ser localizado, porque seu computador tem um código de identificação, o telefone tem um código de identificação, o tablet tem. Então, uma vez que você publicou, está registrado para sempre. Isso é muito marcante. Ainda assim, olha que outra expressão que retoma, né, a realidade aqui do parágrafo anterior. Ainda assim, gente, é um termo conectivo. Mesmo diante de tamanha exposição, essa é uma discussão que precisa ser feita. Ou seja, apesar de ser utópico essa discussão, pensar em privacidade digital, é importante discutir. Então, aqui o texto, o autor vai falar que é importante que a discussão seja feita. Ela é importante, inclusive, para trazer mais clareza e consciência. Então, por que precisa se discutir? Para trazer clareza e consciência que nós, enquanto usuários, às vezes não temos essa clareza, não temos essa consciência. Vale lembrar, por exemplo, gente, usar exemplo em texto assim é maravilhoso, né? Em alguns trechos. Porque quando você exemplifica, facilita o entendimento. Às vezes até então a pessoa não está entendendo nada. Aí você dá um exemplo, pá, clareia a cabeça, né? Que não são apenas as redes sociais que expõem as pessoas. Infelizmente, quando fala infelizmente, gente, isso aqui é um artigo de opinião. Eu vi isso aqui, ó, tá aqui, olha, você vê de onde foi tirado. Barra artigo, já dá para saber, é um artigo de opinião. O artigo de opinião ele vai trazer a opinião do autor, com base em fatos, mas a opinião de alguém. Infelizmente, é a visão dele. Basta ter um endereço de e-mail para ser rastreado por diferentes empresas e provedores. Infelizmente, na visão dele isso é ruim. Talvez na sua seja positivo. Vamos lá. A questão central não se resume somente à política de privacidade das plataformas X ou Y, mas sim ao modo como cada sociedade vem paulatinamente ou vem gradativamente estruturando a sua política de proteção de dados. Mais uma vez, na aula de redação, eu falei sobre a importância de se analisar a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que aqui no Brasil passou a valer, se não me engano, a partir de 2021, recente. Está sendo um tópico de prova, geralmente em direito administrativo. Então, vale a pena fazer uma leitura, né, para conhecer mais sobre o assunto.
Então, a questão central não se resume somente à política de privacidade de uma plataforma ou outra, mas do modo como cada sociedade trata a rede social. A China trata de uma maneira, Estados Unidos de outra, Brasil de outra. Cada local tem a sua política de proteção de dados. A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para qualquer tipo de empresa. Independentemente da demanda de armazenamento de dados de clientes, as organizações têm um universo de dados institucionais que precisam ser salvaguardados. Ou seja, precisa ter cuidado com esses dados. Não é só o dado do cliente, é o dado da própria empresa. Né? E aqui eu gosto de retomar uma discussão interessante. É uma área estratégica das empresas, né? Não é só da pessoa física, você e eu, cidadão, mas as empresas, né, pessoa jurídica também precisa tomar cuidado. Os dados do cliente, eu gosto de ler dessa maneira, gente. Até hoje, mês depois de anos de formada, fazendo prova, trabalhando com a língua portuguesa, tem que ter humildade de marcar aquilo que é importante, tá? Eu gosto muito de lembrar que da época das grandes navegações, né, antigamente, os mapas eram um segredo de Estado, a segurança de informação era em torno dos mapas. Quem dominava o mapa dominava a região e poderia invadir aquela região. Então, tem alguns filmes que tratam dessa temática, né? Então, olha como é que é interessante a segurança da informação, em qualquer época que seja. Estamos diante de uma realidade já configurada. A coleta de informações da internet não para, e esse é um caminho sem volta. Mais uma vez falando aqui, sempre. Publicou, está para sempre na rede. Agora, a questão é, nós clientes estamos prontos e dispostos a definir o limite da privacidade digital? O autor está fazendo essa pergunta. O interesse maior é nosso. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele assim quiser? O conteúdo é realmente do usuário? Será? Fica aqui a dica do documentário Dilema das Redes, disponível lá na Netflix. Eu dou essa dica para os meus alunos que vão fazer vestibular, vão fazer redação, porque ajuda demais, gente. Ela fala muito sobre isso. Quando você não paga por um serviço, você é o produto. Quando você não paga pelo produto ou por um serviço, você é o produto. Então, o nosso conteúdo é vendido nas redes, os nossos dados. Nós somos o produto. Toma cuidado aí. Então, aqui nós temos duas questões que ele levanta. E ele aqui faz uma afirmação que também é opinião. O interesse maior é nosso. Esse nosso, pronome possessivo, ele dá uma ideia de coletividade. Nosso, meu e seu. O autor não está falando sozinho, ele está falando de uma realidade que pertence a ele e a você. Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, muito possivelmente não. Possivelmente, gente, dá uma ideia de provável, né? Uma coisa que é uma hipótese. Isso porque... Por que ele chegou nessa conclusão? Ele vai explicar agora. Porque é explicação. Porque junto sem acento, explicação. Embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que a partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais do usuário. Tá vendo que aqui em cima ele tinha feito essa pergunta? O conteúdo realmente é do usuário? Aqui ele responde. Então, isso aqui eu não sei se você sabia ou não sabia. Que o conteúdo não era mais nosso. Então, desse jeito aqui tão direto, né? Daí a importância da conscientização. Aí, então, é importante conscientizar? Sim. Aí ele fala, daí a importância da conscientização. Tudo isso para chegar a essa conclusão, que tem que conscientizar o usuário. É preciso que tanto clientes como empresas busquem mais informações e conteúdo técnico sobre o tema. Aqui é como se fosse uma proposta de intervenção, uma proposta de solução. O que é preciso fazer? Cliente e empresa buscar mais informações sobre o tema, né? Tanto clientes como empresas. Conteúdo técnico sobre o tema. Às organizações cabe o desafio de orientar seus clientes, já que na maioria das vezes eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. Então a empresa usa a internet, usa a intranet, talvez ali, né, o sistema. Ela tem os dados ali dos clientes, tem os seus próprios dados e às vezes ela não sabe que aqueles dados estão em risco ou estão aí disponíveis na internet. Né? Então, cabe o desafio, tá vendo que não é uma coisa fácil? Desafio não é coisa fácil não, gente. Desafio de orientar cliente,
né? Já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites, já que também é um termo conectivo. Tem uma questão sobre isso. Vivemos em uma época em que todo mundo pode falar permanentemente o que quer. Nesse contexto, a informação deixou de ser algo confiável e cabe a cada um de nós aprender a ler isso e se proteger. Então, a questão das fake news não falou diretamente, né? Mas hoje nós sabemos que qualquer um pode produzir conteúdo, não é preciso ser jornalista, formado, ter ética, ser uma boa pessoa, ter caráter. Não, qualquer um pode ir lá e publicar uma notícia. Precisamos de consciência, senso crítico, responsabilidade e cuidado para levar a internet a um outro nível, um nível mais seguro, né, gente? É fato que ela não é segura. Ela quem? A internet, né? É fato que ela não é segura, levar a internet. Então, esse ela está retomando internet. Vai fazendo essas marcações. Ela é um pronome feminino. Naturalmente concorda com a palavra feminina. Possivelmente um tempo que veio antes. Internet. É fato que ela não é segura. A questão, então, é como usá-la de maneira mais inteligente e contribuir para fortalecer a privacidade digital. Essa é uma causa comum a todos os usuários da rede. Ele termina perguntando, né, para que você possa chegar a conclusões, possa pensar sobre o assunto. Como usá-la de maneira mais inteligente e contribuir para fortalecer a privacidade digital. Bom, leitura do texto concluída. Vamos lá, primeira questão. Um argumento que justifica a tese de que pensar em privacidade digital é quase utópico, parágrafo 2, aparece em... Aí você tem aqui, a questão central não se resume somente à política de privacidade da plataforma X ou Y. Não, gente. A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para qualquer tipo de empresa? Não. Aqui nosso argumento que justifica a tese é um ponto de vista. Ele afirma, o autor afirma, pensar em privacidade digital é quase utópico, é a opinião dele. Qual o argumento que fortalece isso? Eu falo uma coisa, eu tenho que usar um argumento para fortalecer o que eu disse. A partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais do usuário. Aqui está a resposta. Opa, deixa eu consertar aqui. Aqui está a resposta, letra C. A partir do momento em que o conteúdo é postado, ele faz parte da rede, não é mais do usuário. Por isso que pensar em privacidade é quase utópico. Tá vendo? Qual que é a conclusão que eu posso chegar? A privacidade é quase utópico. Qual que é a justificativa disso? Qual que é o argumento? A partir do momento que você posta, não é mais seu. É da rede, meu filho. Já era, né? Então, a C aqui é a resposta correta. Tá bom? Temos aqui, é preciso que tanto cliente como empresa busquem mais informação? Não, precisamos da consciência, que já é final do texto, né? Então aqui, olha como é que é interessante. Ele faz uma afirmação, olha lá como é que ele utiliza. Pensar em privacidade é quase utópico, porque a partir do momento que você compartilha, já era. Você não tem mais domínio, não tem mais controle. Bom, depois de questionar se o conteúdo que circula nas redes é realmente propriedade do usuário, lá no parágrafo 6, o texto desenvolve a ideia de que a maior parte dos usuários do mundo acessa a internet por meio de um smartphone. Sim, gente, fala sobre isso, né? Agora, nós estamos aqui questionar se o conteúdo, depois que ele questiona se o conteúdo realmente é nosso, o que ele vai afirmar? A segurança da informação já se transformou em área estratégica? As empresas e os provedores conseguem rastrear os usuários por meio de endereços de e-mail? As organizações devem conscientizar os clientes? Sim, gente, essa é o local que eu chego. Eu preciso chegar nesse lugar comum aqui. Que ele defende que as organizações têm o dever de conversar com seus clientes, de conscientizá-los a respeito dos riscos e do limite, né, da privacidade digital. As pessoas deixam rastros na rede que podem ser descobertos a qualquer momento, mas isso aqui é da vida pessoal de cada um. Né? Então, aqui quando falo, depois de questionar se o conteúdo que circula nas redes é realmente propriedade do usuário, o que é preciso fazer? A organização precisa chegar e falar, meu filho, cuidado, porque esse conteúdo aí é da internet, não é mais seu. Né? Então, as organizações devem fazer isso. 3. O trecho em que a palavra destacada expressa uma opinião, esse aqui eu meio que já entreguei, né? Do autor é:
atualmente, infelizmente, paulatinamente, independentemente, permanentemente. Gente, aqui a palavra infelizmente, né? Porque é a visão dele. Quando ele fala atualmente, ele não está falando da opinião dele. Atualmente, aqueles dados são atuais, de 2019. Ponto. Paulatinamente, gradativamente, a sociedade vem gradativamente estruturando sua política. Isso é fato. Né? Se você analisar, nós tivemos aí o Marco Civil da Internet, agora tem a LGPD, então são evoluções no campo das leis, por exemplo. Independentemente da demanda de armazenamento, não, gente. Isso aqui também diz respeito à questão lá que ele estava falando sobre a questão da empresa e do cliente. Que todo mundo pode falar permanentemente o que quer. Gente, isso aqui não é opinião. A gente sabe que lá nós podemos sim falar o que a gente quer. Isso é um fato. Então aqui, infelizmente, é a parte que ele está falando da visão dele. Tá bom? Então, resposta B. Observe que aqui tem a marcação de parágrafo. Se vocês quiserem voltar lá e ler, é muito importante, viu? Eu estou fazendo aqui, mas é importante voltar ao texto e fazer a leitura. No trecho, as organizações, cabe o desafio de orientar seus clientes, já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. Parágrafo 8, a expressão destacada expressa a noção de. Aí, gente, eu lembro que eu falei com vocês que o já que estava destacado lá em cima? O já que, ele dá uma ideia de causa. Qual que é a causa? Na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites da privacidade. Então, a causa disso aqui, né, a causa de as organizações terem que orientar, ser um desafio orientar cliente, a causa é essa. Eles não sabem quais são os limites, os clientes não sabem quais são. Eles quem? Os clientes, né? Não sabem quais são os limites da privacidade. Então, aqui nós temos uma ideia de causalidade. Sabe aonde você vai aprender sobre isso aqui? Aula de conjunção subordinada. Classe de palavras, morfologia. Eu falei sobre isso lá no conteúdo programático. Tem lá emprego, classe e emprego de palavras. É isso aqui. Tá? A palavra ou expressão a que se refere o termo em destaque está corretamente explicitada entre os colchetes em. Gente, colchete é isso aqui, né? Lá da matemática. Então, nós temos aqui rede mundial, exposição, rede social, momento ou internet. Aqui tem que voltar o texto, viu? Tem que voltar o texto. Em alguns casos dá para identificar pelo trecho, outros não. Então aqui, sendo que 2,9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone. Isso aqui, gente, no caso, é acessar a internet, né? Então não quer dizer que, nesse caso aqui, rede mundial, não. Então a gente pode até voltar lá no parágrafo 1 para dar uma olhadinha. Representam ao redor do mundo. Usam a rede mundial, fazem isso, que é usar, tá? O que faz? Fazem usar, não rede mundial, elas usam, né? Então, aqui isso não retoma a palavra rede mundial. Ela é importante, inclusive, para trazer mais clareza e consciência para os usuários. A exposição, aqui já fica uma coisa meio óbvia, né? A exposição traz mais clareza e consciência. Uma discussão, se eu não me engano, né? Vamos voltar lá no parágrafo 3. A discussão. Tá vendo? Ela é importante para trazer mais clareza. Discussão. Tem que fazer esse trabalho, gente. É cansativo, mas é o jeito. A partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais usuário. Ele o quê? Conteúdo. Conteúdo. Esse aqui nem precisa voltar, já tá aqui. É fato que ela não é segura, a questão então é como usá-la de maneira mais inteligente. Isso aqui é a resposta, tá? Vamos voltar lá no parágrafo 9, a internet. Se ela, o que não é mais segura? Como usá-la de maneira mais inteligente? A internet. Parágrafo 9. Nós temos aqui. Nesse contexto a informação deixou de ser confiável e cabe, beleza, é fato que ela não é mais segura para levar a internet a outro nível. Ela, internet, né? Ela que nós precisamos levar a um nível mais seguro. Bom, depois nós temos aqui a questão 6. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele assim quiser?
A forma verbal destacada expressa a noção de hipótese, né, gente? Nós temos aqui a ideia de hipótese, uma possibilidade, poderia, né? Uma coisa que pode acontecer. A possibilidade. 7. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, concordância verbal, aqui o conteúdo ó, que está sendo cobrado aqui, concordância verbal, está corretamente, então está pedindo aquela que está correto. Quando você vai fazer questão, vai riscando. O que está pedindo? Correto ou incorreto? Correto. Empregada na forma destacada em. Aí nós temos aqui, para entender o público das plataformas digitais, analisaram-se durante 10... Gente, está estranho. Observe, é uma questão que pede concordância verbal, mas é uma coisa que soa ruim. Observe, analisaram-se durante 10 semanas o comportamento. Analisou-se o comportamento, porque analisaram está no plural, você que concorda com o comportamento que está no singular. Analisaram-se, o que foi analisado? O comportamento, então analisou-se o comportamento. Então aqui a questão do plural. Basicamente isso, você tem que ver se o verbo se relaciona com a palavra. Comportamento, está errado. Então essa daqui já não é a resposta. Em grupos de jovens usuários das redes, constataram-se inúmeras situações de dependência crônica do uso de aparelhos celulares. O que foi constatado? Situações de dependência. Então, inúmeras situações aqui, né? Inúmeras concordando também com situações. Então essa daqui é a correta, gente. Tá bonitinha essa aqui, tá linda, perfeita. 6. Nos serviços de ouvidoria das empresas de comunicação, atendem-se a reclamações de todos os tipos sobre falhas nas conexões telefônicas. Ouvidoria de empresas é um local, é um setor da empresa que só escuta, né, gente? Então, ouvidoria atende, não atendem. Mesmo erro lá da primeira. Nas análises sobre privacidade dos usuários, atribuem-se corretamente aos aplicativos de conversas a maior responsabilidade pela situação atual. Essa aqui também não, viu, gente? Atribuem-se. Né? Então, aqui, privacidade dos usuários. Então, mais uma vez, a questão aí do plural. Com base em dados estatísticos, estimam-se que os jovens sejam os maiores responsáveis pela navegação nas redes. Estima-se, não estimam-se, né? Com base em dados estatísticos, base, estima-se, tá? Então fica um pouco repetitivo, mas é isso mesmo, analisar palavrinha por palavrinha. A 8 é uma questão muito boa, que é do novo acordo, e eu falei em uma aula aqui sobre o conteúdo programático, sobre a importância de valorizar conteúdo que para você às vezes é fácil. Novo acordo, já domino, vou fazer mais questão. Pelo amor de Deus, gente, uma questão coloca você 200, 300, né, posições acima ou abaixo. Então, muito cuidado, não despreze nenhum conteúdo. Olha aqui, ó, caindo a questão do novo acordo. Eu espero que caia pelo menos uma questão de novo acordo. Então, nós temos aqui o novo acordo, segundo o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é chamado de VOLPE. VOLPE é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Todo ano, praticamente, a ABL, a Academia Brasileira de Letras, ela publica uma lista de palavras novas que estão surgindo, neologismo. Então, por exemplo, a palavra necropolítica, ela passou a integrar o VOLPE ano passado, não existia. Nós já falávamos, mas ainda não estava no vocabulário. Né, assim, formalmente, agora já está. Então, aqui o VOLPE, falar VOLPE, novo acordo, é a mesma coisa, tá? Então, aqui nós temos o grupo de palavras que atende às exigências relativas ao emprego ou não do hífen. Então, aqui foi, olha como é que eles foram bondosos, eles cobraram só sobre o hífen, né? Tem questão que mistura, viu? Já vi em banca cobrar a questão que mistura, mas vamos lá. Então, aqui é só sobre a questão do uso do hífen. Então, nós temos aqui extraescolar, médico, cirurgião. Essa aqui está errada. Tinha que ser junto. Tá? Termina em uma vogal. Começa em vogal. São vogais diferentes? Tem que juntar. Extraescolar. Bem educado, vagalume. Vagalume não perdeu o hífen. Tem que ter um hífen aqui, porque vaga vem do verbo, né? Vagar. Então tem que ter. Porta-retrato,
dia a dia, gente, aqui também tá errado, tá? Nesse caso aqui, a expressão porta-retrato. Não fica assim, tá? Tem que ter o hífen. Depois eu tenho aqui arco-íris e contra-regra. Nesse caso aqui, tinha que estar junto com o R duplicado. Olha o cuidado que tem que tomar. Então, aqui nós temos como resposta subutilizar e subreitor, tá bom? Nesse caso aqui é a resposta correta, porque de acordo com esse novo acordo, a palavra sub, ela permanece com hífen, tá bom? Por isso que é confuso, porque às vezes a mesma regra, você vai perceber que em algumas palavras a regra vai ter muita exceção, tá bom? Então aqui, 8, letra E de escola. 9, questão de crase, também está previsto lá no seu conteúdo programático. Tem que estudar a crase. Acento grave indicativo de crase. Vamos lá. É obrigatório. O que eu falei sobre crase já com vocês uma vez? A crase é estudada da seguinte maneira. Você estuda caso obrigatório, facultativo e proibido. Né? Tem os casos lá proibitivos da crase. Então, cai aqui, obrigatório ou aquilo que é proibido. Nesse caso aqui está caindo obrigatório. Então, é obrigatório. Na palavra destacada, em. Então, nós temos aqui a exigência de entrar em contato com as instituições financeiras obrigou o cliente a criar senhas. Então, aqui, gente, não tem necessidade de crase, né? Então, não tem nada aqui que peça a crase, o cliente não pede a palavra ainda de natureza masculina, ou cliente, né? Então, aí já tem uma coisa aí que o verbo está no infinitivo, então não tem crase aqui não. A falta de leis sobre privacidade digital exige que os indivíduos se preparem para enfrentar a invasão do acesso às suas vidas privadas. Não é obrigatório o uso de crase diante de pronome possessivo. Sua, pronome possessivo, da ideia de posse. Então, olha aí a regrinha. Facultativo, está pedindo obrigatório, cuidado. A revolução da tecnologia da informação modificou a realidade social, penetrando em todas as esferas da atividade humana. Quem modifica, modifica algo. Então não precisa, não pede crase. As pesquisas tecnológicas são indispensáveis devido à importância que sim, gente, tem que ter crase. Infelizmente não colocaram, né? Então aqui o caso obrigatório é aqui. Devido a alguma coisa. Caso aqui é importância. O surgimento das redes sociais e dos sites de compartilhamento conduziu as pessoas a novas situações de risco na sociedade atual. Mais uma vez, esse A aqui é uma preposição, tá? Não é uma junção de artigo com preposição. Então, você não tem necessidade também de crase aqui. Gente, tem que estudar crase. Tem para onde correr, não. Por último, e não menos importante, nós temos uma questão aqui. Olha como é que a banca César Rio, ela tenta facilitar e dificulta. Eu acho. O pronome destacado foi utilizado na posição correta. Isso é colocação pronominal. Às vezes você estudou a colocação pronominal. Tá lá, próclise, mesóclise, ínclise, tudo lindo. Aí vem a banca e coloca a posição correta e você fica, poxa vida, o que é isso? Aí tem que ter uma maldadezinha. Aqui, posição correta é colocação pronominal. O que é colocação? Posição correta do pronome em relação ao verbo. Então, olha aí. Às vezes você sabe, mas o jeito que eles perguntam confunde. Segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa, em. Então, está correto o uso do pronome aonde aqui? Tem que saber as regrinhas. A Associação Brasileira de Mercados Financeiros publicou uma diretriz de segurança na qual mostra-se a necessidade de adequação de proteção de dados. Esse qual é um pronome, pela lógica, ele tem que atrair para perto dele o outro pronome, que é o se. Então, na qual se mostra, não na qual mostra-se. Então, está errado isso aqui. Nós estamos procurando a certa. Então, vamos chutar, vamos tirar essa letra A já daqui. Então, aqui só para entender. Qual é uma palavra atrativa. Quando é palavra atrativa, puxa para perto dela o pronome. Então, aqui no caso, tinha que ser próclise. Como está após o verbo, ó, o verbo mostra aqui, ó. Esse é o verbo. Você localiza o verbo, localiza o pronome.
tá depois é ênclise, só que para que haja ênclise não pode ter palavra atrativa antes do verbo, e aqui a gente tem qual é a palavra atrativa, então tinha que ser na qual se mostra, tá? A segurança da informação já transformou-se em uma área estratégica para qualquer tipo de empresa, já se transformou, esse já também atrai para perto dele o pronome, então mais uma vez aqui é próclise. Naquele evento, ninguém tinha se incomodado, ninguém tinha se incomodado. Então, aqui também, gente, o ninguém é palavra atrativa. Então, assim, tem que saber próclise, tem que saber mesóclise, tem que saber ênclise, senão não consegue fazer as questões, tá, gente? Eu sei que é uma matéria um pouco chatinha, mas é uma matéria pequena, um conteúdo pequeno. Dá para fazer um resumo de uma folha no seu caderno, consegue matar essa matéria. E sempre tem questão, né? Apesar das dificuldades encontradas, sempre referimos com cuidado aos nossos dados pessoais. Sempre a palavra atrativa, então sempre nos referimos. É um advérbio. Advérbio é a palavra atrativa. Então aqui sobrou, né? Letra E. Quando a privacidade dos dados bancários é mantida, como nos garantem as instituições, ficamos tranquilos. Como é palavra atrativa. Então, tá certo. E é isso, gente. Eu sei que é um pouco cansativo, né? Analisar uma prova inteira, assim, 10 questões. Mas é importante que vocês tenham a clareza do quanto que a banca é fiel ao que está lá no conteúdo programático. Então, assista a aula sobre conteúdo programático. Se você não assistiu ainda, é preciso você saber que haverá questões a partir dali. Né? E observe que aqui, questão de interpretação, aí vem uma questão de interpretação que tem a ver com o conteúdo de gênero textual, saber o que é o artigo de opinião, isso é muito importante. Então, 3 questões aqui de interpretação, aí você tem uma questão aqui de conjunção subordinativa, termo conectivo. Você tem uma questão aqui de termos que inferem, né, que fazem relações de anáfora, catáfora. Aí depois você vem com uma questão de verbo, a ideia que o verbo passa, tempo verbal, os modos verbais, tudo mais. Aí tem uma 8 aqui que fala de novo acordo ortográfico, a 9 fala de acento indicativo de crase, e você tem a 10 de colocação pronominal, onde eles fizeram essa sacanagem de fazer a pergunta dessa maneira e com certeza para confundir você, tá? Então, é importante. Tivemos aqui a questão 7 de concordância, né? Pulei essa questão aqui. Então, assim, não pulem os conteúdos. Veja questões de todo o conteúdo. Mesmo que você não consiga ver a parte teórica, pelo menos faça questões e dentro das questões busque saber o que você errou. Né? Então, assim, tenha estratégia de estudo e não desistam, viu? Espero que vocês tenham gostado. Em breve vou fazer outras aulas com mais questões. Eu vou dividir por assunto agora, né? Eu queria fazer essa prova aqui, que é a prova do Banco do Brasil, uma prova recente, do ano passado. Né? Possivelmente a prova vai muito parecida, creio eu. Né? É claro que eles vão colocar alguma coisa de novidade, mas o geral é isso aqui. Então, estudem bastante, não desistam. E em breve eu vou trazer aqui conteúdo separadinho. Vou trazer conteúdo de fonologia, ortografia, morfologia e tudo mais. Tá bom? Muito obrigada e até mais, gente.